Ela estava ali, todos os dias, sentada na calçada, de frente para uma das lojas mais sofisticadas do centro. Suja, calada e invisível. Os clientes desviavam o olhar. Os funcionários fingiam que ela não existia. Até que um dia, ela entrou. E o que aconteceu dentro daquela loja silenciou o ambiente inteiro. Mas o que ninguém sabia era que aquela mendiga já teve uma vida que muitos ali jamais ousaram imaginar. Uma carreira brilhante. Uma filha. Um futuro. Tudo perdido em uma tragédia que ninguém viu acontecer. Essa é a história de Alice. Uma mulher que caiu no fundo do poço, foi tratada como lixo, mas voltou. E quando voltou, ela não apenas surpreendeu todo mundo, ela ensinou uma lição que ninguém nunca mais esqueceu. O que você está prestes a ver vai mudar a forma como você olha para as pessoas que o mundo ignora. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like e curta o vídeo. Também ative o sininho das notificações para receber todas as nossas histórias inspiradoras que transformam vidas. Compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa história. Na Avenida Marechal Xavier, em pleno centro urbano, entre lojas luxuosas, cafés moderninhos e outdoors iluminados, uma figura chamava a atenção, não por extravagância, mas por contraste absoluto. Era uma mulher sentada na calçada todos os dias à mesma hora. Vestia um casaco cinza desbotado, os cabelos estavam presos de forma desleixada e suas mãos permaneciam sempre sobre um caderno amassado de capa azul. Não pedia nada. Não falava com ninguém, apenas observava. Por trás dela, a loja Belato Design, um showroom de móveis de luxo, vibrava com suas luzes internas, vendedores sorridentes e clientes endinheirados. Mas do lado de fora, o silêncio daquela mulher parecia gritar. Passavam por ela sem olhar. Alguns desviavam o caminho, outros apertavam os passos, como se sua presença fosse uma ameaça à estética da rua. Para a maioria, ela era só mais uma moradora de rua. Invisível. Incômoda. Uma mancha na vitrine de uma realidade bem decorada. Durante 3 meses ela manteve a mesma rotina. Chegava por volta das 9 da manhã, sentava ao lado do poste em frente à loja e só se levantava no fim da tarde. Às vezes tomava água de uma garrafinha plástica que mantinha no carrinho. Em outros momentos, abria o caderno e desenhava algo. Ninguém se aproximava o suficiente para saber o que era. Funcionários da loja já tinham apelidado ela de a estátua, a maluca da calçada, e alguns até faziam piadas às escondidas. Mas ela parecia alheia a tudo isso. O gerente da loja, Roberto Lemos, um homem obcecado por aparência e status, odiava aquela presença. Ele acreditava que aquilo estava afastando clientes, prejudicando a imagem sofisticada da loja. E mesmo sem coragem de expulsá-la diretamente, pressionava os seguranças do prédio todos os dias. Vocês têm que dar um jeito nessa mulher. Isso aqui não é albergue, é vitrine para elite, dizia sempre gesticulando com irritação. Certa manhã, após uma visita importante de investidores na loja, Roberto teve um acesso de raiva. Se amanhã ela ainda estiver aí, eu mesmo vou ligar para a assistência social. Chega dessa palhaçada! O tom de voz ecoou no corredor interno, onde alguns funcionários mais jovens trocaram olhares desconfortáveis. Entre eles estava Júlia, uma nova vendedora em período de teste, que observava tudo em silêncio. Desde que começou ali, ela notou algo diferente naquela mulher. Ela não parecia exatamente perdida. O jeito que olhava, como observava os detalhes da fachada da loja, como rabiscava no caderno, como arrumava meticulosamente as folhas. Havia um padrão ali. Júlia, filha de professora, tinha aprendido desde cedo a não julgar o livro pela capa. E algo naquela mulher a intrigava. Sentia que havia uma história por trás daquele silêncio e que ninguém estava disposto a escutar. Ainda. Aquela mulher que todos ignoravam chamava-se Alice Helena Barros. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia que já foi uma das arquitetas mais premiadas do sul do país, que já assinou projetos de condomínios de luxo, escolas sustentáveis e até hospitais. Ninguém sabia que anos antes ela teve uma vida de prestígio, uma carreira sólida, um nome respeitado, e ninguém imaginava o tamanho da tragédia que a arrancou de tudo isso. Em silêncio, Alice carregava não apenas a dor, mas também a memória. E aquele caderno azul que ela abria todos os dias era mais do que um bloco de papel. Velho, era um memorial de ideias, croquis e lembranças de quem ela foi.
Ela sentava ali por um motivo. Ela observava aquele prédio por uma razão. E um dia tudo viria à tona. Por trás da fachada elegante da Belato Design, a realidade era bem diferente da imagem de luxo que vendiam. O ambiente interno da loja era frio, competitivo e dominado por uma hierarquia sufocante imposta por Roberto Lemos, o gerente. Roberto era o tipo de homem que respirava vaidade. Aos 43 anos, usava ternos ajustados, ostentava um relógio suíço que fazia questão de exibir, e tratava todos os subordinados como peças substituíveis. Seu lema era simples: venda ou vaza. Ele mantinha a equipe sob pressão constante e se gabava de fazer parte da elite curitibana, mesmo que seu apartamento fosse financiado e o carro estivesse em nome da empresa. Todos os dias antes de abrir a loja, fazia uma inspeção obsessiva em cada centímetro do salão, desde o brilho das mesas até o posicionamento exato dos catálogos. E claro, espiava pela vitrine para ver se aquela mulher ainda estava lá. Quando via que ela estava, bufava. Sua obsessão pela imagem perfeita o cegava, completamente para o que realmente importava. Os funcionários viviam num estado de alerta constante. Larissa, a supervisora de vendas, fingia bajular Roberto para manter o cargo. Murilo, o estoquista, evitava passar pela recepção para não ser mandado fazer tarefas que não eram suas. Já Júlia, recém-contratada, ainda se adaptava àquela selva disfarçada de loja refinada. Ela era diferente, tinha empatia, era observadora. E embora precisasse do emprego, não suportava o clima tóxico do ambiente. Certo dia, ao ver a mulher da calçada rabiscando algo no caderno, Júlia comentou: "Ela desenha bem. Já repararam?" Larissa rolou os olhos. "Por favor, né? Aquilo deve ser rabisco de criança. É louca." Roberto, ouvindo de longe, rebateu com desdém: "Aquilo ali é um lixo humano. O que ela desenha ou não muda o fato de que tá sujando a frente da loja. Se ninguém fizer nada, vou chamar a polícia." Júlia engoliu em seco. Ela já conhecia esse tipo de discurso. Sua mãe fora despejada injustamente anos antes, e ela sabia como o preconceito podia mascarar tragédias humanas. Em um fim de tarde chuvoso, enquanto a loja esvaziava e o movimento diminuía, Júlia viu algo que a marcou. A mulher abriu o caderno e colocou uma folha em cima dos joelhos. Com um lápis bem apontado, começou a rabiscar com rapidez, como quem traduz uma ideia urgente. Júlia conseguiu enxergar. Pela primeira vez de relance, parte do desenho. Era uma planta baixa, um esboço de arquitetura, com medidas precisas, marcações de luz, fluxo de circulação. Não era rabisco aleatório, era um trabalho técnico. Ela franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Como uma moradora de rua sabia desenhar como uma arquiteta? Seria cópia? Treinamento? Júlia ficou curiosa. Mas quando virou o rosto para contar a Larissa, ouviu apenas: "Para de perder tempo com essa doida menina. Vai limpar a mesa da ala 3. E cuidado com os vasos de cristal. Se quebrar, sai do seu salário." Júlia obedeceu, mas aquela imagem do esboço ficou gravada em sua mente. E ela decidiu. No dia seguinte, iria tentar se aproximar da mulher. Na manhã seguinte, Júlia chegou mais cedo do que o habitual. A loja ainda estava fechada. Os carros do pessoal da limpeza nem tinham chegado. O céu estava nublado e um vento frio percorria a calçada. Alice já estava lá, sentada com as costas retas, como sempre, o casaco cinza cobrindo as pernas e o caderno azul apoiado no colo. Dessa vez não desenhava. Apenas observava a fachada da loja com atenção. Júlia ficou do outro lado da rua por alguns minutos, indecisa. Sentia que estava prestes a fazer algo que ninguém ali teria coragem. Quando criou coragem e atravessou, a mulher desviou o olhar para ela pela primeira vez. Não sorriu. Não falou. Mas também não demonstrou receio. Júlia se abaixou discretamente e tirou um pacote de biscoitos da bolsa. "Bom dia. Trouxe isso caso a senhora queira", disse oferecendo. Alice olhou para o pacote, depois para ela. O silêncio se estendeu por segundos incômodos, até que com um aceno leve aceitou. "Obrigada", murmurou quase inaudível. Foi a primeira palavra que Júlia ouviu dela. E isso bastou para saber que aquela mulher não era quem todos pensavam. Nos dias seguintes, Júlia repetiu o gesto. Levava algo simples. Um pão de queijo, uma garrafinha de chá, um pacote de bolacha. E com o tempo, Alice passou a responder com breves palavras. "Obrigada. Hoje está frio. Essa rua é movimentada. Nada muito profundo, mas o suficiente para mostrar que ali havia alguém lúcido, atento, educado."
Júlia passou a observá-la com mais atenção. Notava o cuidado com que organizava o caderno, o traço firme dos desenhos, a precisão nas linhas. Não era só talento. Era técnica, profissionalismo. Ela começou a desconfiar. Será que essa mulher é arquiteta? Será que já foi alguém importante? Certo dia, ao notar um dos croquis com detalhes de iluminação e circulação, Júlia comentou: "A senhora já trabalhou com isso, né?" "Arquitetura?" Alice não respondeu imediatamente. Fechou o caderno com calma. Olhou para ela e disse: "Já trabalhei com muitos sonhos. Uns se constroem, outros desabam." A resposta ficou na mente de Júlia o resto do dia. A relação entre as duas começou a se firmar. Nunca foi uma amizade propriamente dita. Era algo silencioso, respeitoso, quase sagrado. Júlia levava comida, ouvia frases soltas, e pouco a pouco começava a montar um quebra-cabeça invisível. Sabia que não podia contar isso aos colegas de loja. Seria ridicularizada. Então mantinha em segredo. Anotava mentalmente tudo o que Alice dizia. Uma vez ouviu: "Essa fachada está mal iluminada. Quem projetou não conhece fluxo visual." Outra vez: "As curvas da vitrine roubam profundidade." Puro ego de arquiteto. Júlia percebeu que Alice tinha um olhar clínico, apurado, muito além de amadorismo. Ela sabia exatamente o que dizia. E isso acendeu nela uma inquietação. Quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Por que alguém com tanto conhecimento estava ali fora, ignorada por todos? E, principalmente, por que continuava voltando todos os dias ao mesmo lugar? Na quinta manhã, desde o primeiro contato, o vento soprava mais gelado que o normal. A calçada estava coberta por folhas secas, e a fachada da Belato ainda adormecia sob as persianas metálicas. Júlia, mesmo sabendo que tinha 20 minutos até o expediente começar, caminhava com passos certos em direção à mulher da calçada. Alice já estava sentada, com o caderno azul sobre o colo e os olhos fixos na vitrine da loja, como se decifrasse uma equação silenciosa. Júlia sentou-se ao lado dela, no degrau de entrada do prédio vizinho, a poucos metros de distância. Não disse nada de imediato, apenas ficou ali dividindo o silêncio. Por algum motivo que não sabia explicar, sentia que aquele momento pedia silêncio. Só após alguns minutos, com voz tranquila, disse: "Né, a senhora conhece mesmo arquitetura, né?" Alice soltou um leve suspiro. Fechou o caderno com uma lentidão meticulosa e respondeu: "Conheci, quando ainda se construíam casas com alma. Hoje só levantam muros para esconder vazios." Aquela frase bateu forte em Júlia. Não era comum ouvir alguém da rua falar com tanta poesia e profundidade. Ela virou o corpo na direção da mulher e se apresentou formalmente pela primeira vez. "Meu nome é Júlia. Sou nova na loja aí de trás." Alice não reagiu de imediato. Apenas observou a moça com olhos que pareciam ler além das palavras. Então disse: "Júlia." Nome de raiz forte. Nome de quem aguenta o vento. Aquilo soou quase como uma profecia. Júlia sorriu, sem saber exatamente o que dizer. Foi então que perguntou: "Posso ver um dos seus desenhos?" Alice hesitou por alguns segundos. Depois, com movimentos lentos, abriu o caderno e o virou na direção dela. Era uma planta arquitetônica completa, com detalhes técnicos, anotações laterais e cálculos de luz natural. Júlia arregalou os olhos. Aquilo não era só um desenho. Era um projeto profissional. Isso é, de verdade. "A senhora fez isso tudo?" Alice apenas assentiu com a cabeça e, após alguns segundos, soltou: "Já fui paga para criar espaços onde as pessoas se sentissem vivas. Hoje mal me notam viva na calçada." Naquele instante, Júlia entendeu. A mulher que todos viam como mendiga era uma profissional. Uma arquiteta de alto nível, provavelmente com uma história densa por trás. A loja de móveis de luxo, ironicamente, era observada por alguém que já projetou espaços melhores que aqueles. E agora, invisível, sentava-se ali ignorada, humilhada diariamente. Mas por quê? O que teria acontecido? Júlia sabia que não podia perguntar tudo de uma vez. Era preciso respeito. Então resolveu iniciar um processo lento de aproximação, oferecendo escuta, não curiosidade. "Se quiser conversar qualquer dia desses, eu posso ouvir, de verdade." Alice a olhou de forma mais direta pela primeira vez. Seus olhos, apesar das olheiras, carregavam firmeza. As pessoas dizem que querem ouvir, até o momento em que descobrem a verdade. A verdade pesa, e quase ninguém tem braço para segurar. Depois disso, voltou a fechar o caderno e se manteve em silêncio. Mas a frase ficou na mente de Júlia como um sussurro que ecoa. Que verdade era essa?
Durante o expediente daquele dia, Júlia não conseguiu se concentrar. Cada cliente parecia distante. Cada móvel parecia falso. O brilho dos lustres, os tecidos importados, as madeiras nobres, tudo aquilo agora parecia vazio perto da riqueza que havia na calçada. Enquanto Roberto falava alto sobre metas e Larissa se gabava por vender para um jogador famoso, Júlia olhava para a porta de vidro com olhos diferentes. Começava a questionar tudo. Quem construiu aquele lugar? Quem se beneficiava com aquela aparência? E por que uma mulher que claramente conhecia, mais do que todos ali juntos, estava do lado de fora? Foi então que teve uma ideia. Quando saísse do trabalho, compraria um caderno novo, um igual ao de Alice, azul. E no dia seguinte, levaria para ela como presente. Não para substituir o antigo, mas como símbolo de que alguém ali valorizava o que ela fazia. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, Júlia passou na papelaria e escolheu cuidadosamente o caderno. Era de capa azul escura, com folhas grossas e lisas próprias para desenho técnico. Enrolou com um laço simples e foi para o trabalho com o coração acelerado. Ao chegar à frente da loja, Alice já estava no lugar de sempre, mas dessa vez havia algo diferente em sua postura. Estava mais ereta, com o olhar voltado não para a loja, mas para o céu. Júlia se aproximou e com um sorriso leve entregou o caderno. É para você. Não precisa usar. Mas achei que poderia gostar. Alice olhou o presente por alguns segundos. Não disse nada. Passou a mão sobre a capa como quem reconhece um velho amigo. Obrigada, Júlia. A maioria das pessoas me oferece migalhas. Você me ofereceu espaço. E então, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso discreto, frágil, mas verdadeiro. Daquele dia em diante, a relação entre as duas mudou. Alice começou a falar mais. Contava histórias fragmentadas de sua juventude. Mencionava nomes de pessoas importantes, lugares, eventos. Tudo ainda com um ar enigmático, como se testasse até onde Júlia aguentaria saber. Falou de um projeto de hospital no interior do Paraná, de uma viagem a Portugal para estudar iluminação natural, de uma tragédia familiar. Meus pilares ruíram numa noite só. Disse sem explicar o que quis dizer. Júlia anotava tudo mentalmente. Estava fascinada. Aos poucos, o quebra-cabeça ganhava forma. Mas ela sabia. Havia uma peça faltando. Algo que explicaria por que Alice estava ali. Por que escolheu aquela calçada. Por que observava a Belato todos os dias, com aquele olhar de quem carrega cicatrizes invisíveis. E a revelação ainda estava por vir. Era uma tarde chuvosa quando Alice decidiu abrir um pouco mais do que o habitual. Júlia havia levado um lanche simples embrulhado em guardanapo de pano, algo que aprendeu com a avó. E Alice, ao ver aquilo, disse: "Esse tipo de cuidado só existe quando a gente foi muito amada." Aquela frase fez Júlia perguntar de forma delicada: "Você foi?" Alice demorou a responder. Seus olhos marejaram, mas a voz permaneceu firme. "Fui. Por duas pessoas que me construíram como ninguém mais seria capaz. Meus pais." Ela contou então de forma fragmentada que cresceu cercada de arte, arquitetura e poesia. Seu pai era engenheiro estrutural e sua mãe, professora de história da arte. Eles a criaram dentro de uma casa onde cada parede contava uma história e onde cada janela era um convite ao mundo. Meu primeiro projeto foi aos 12 anos. Desenhei o quarto da minha avó. Aos 15, eu falava de Bauhaus enquanto outras meninas decoravam cadernos com estrelas. Eu fui amada sim. Mas amar não te impede de perder. A voz de Alice tremia levemente, mas seu olhar permanecia fixo no chão molhado à sua frente. Ela continuou. O acidente aconteceu numa madrugada de junho. Meus pais voltavam de uma apresentação em uma escola rural. Um motorista bêbado atravessou a pista. O carro deles capotou 3 vezes antes de parar. A pausa foi longa. Júlia não teve coragem de interromper. Quando recebi a ligação, minha vida virou ruínas. Um desmoronamento interno. Eu era filha única, herdeira de memórias de uma empresa de projetos urbanos e de dívidas ocultas. Alice revelou que os pais haviam refinanciado tudo para abrir uma nova filial de um estúdio de arquitetura, algo que ela desconhecia. Descobri numa pasta esquecida que tudo estava hipotecado. Os imóveis, os carros, até os equipamentos. Eu não perdi só os meus pais. Perdi a segurança, o chão, a continuidade. Aquilo fez Júlia estremecer. Pela primeira vez, ela entendia o peso por trás dos olhos daquela mulher. Alice contou que tentou resistir. Pegou os últimos contratos, assumiu projetos inacabados
e se lançou numa tentativa desesperada de manter o nome da família vivo. Mas sem experiência empresarial, foi devorada por prazos, clientes impacientes e parceiros oportunistas. Teve um momento em que eu só queria dormir. E esquecer que tinha acordado naquele mundo sem os dois. A loja Belato então apareceu pela primeira vez na conversa. Alice revelou que havia feito parte da equipe de arquitetura, responsável pela reforma da loja, anos antes. Esse lugar aí onde vocês vendem sofás de 30 mil, fui eu quem redesenhei o fluxo da vitrine. Fui eu quem sugeri os espelhos no fundo, para dar amplitude. E hoje fico aqui fora, observando a loja onde trabalhei se tornar símbolo do que eu perdi. Júlia ficou sem palavras. A loja onde todos a olhavam com desprezo era parte do legado de Alice. E ninguém sabia. Houve um momento de silêncio denso, até que Alice revelou um detalhe que Júlia não esperava. Meu nome completo não é Alice Ramos. Meu nome é Alice Martins Ferraz. Mas ninguém me reconheceria assim agora. Ninguém associa ruína com quem já foi monumento. Júlia arregalou os olhos. Martins Ferraz era o nome que aparecia em uma das placas internas da loja. Uma antiga menção à empresa que participou da reforma, anos atrás. Esqueceram de tirar meu nome. Está na sala de reuniões em uma plaquinha de vidro. Ironia, né? Sou citada onde nem posso entrar. Foi aí que Júlia percebeu o quanto todos dentro da loja estavam cegos pela aparência. Ela se lembrou de cada piada, cada risada abafada, cada olhar de nojo quando Alice estava próxima. Tudo aquilo agora era como veneno na consciência. Antes de ir embora naquele dia, Júlia perguntou: "Por que continua vindo aqui todos os dias?" Alice respondeu olhando para o alto, como quem busca palavras entre as nuvens cinzentas. "Porque essa calçada é o último lugar onde eu me lembro quem fui. Quando tudo dentro da gente desmorona, a gente procura um pedaço de chão onde ainda exista um eco da nossa voz. Aqui, ainda me ouço." Foi a última frase que disse naquele dia. Júlia voltou para o trabalho, mas não era mais a mesma. Algo nela havia mudado. Agora carregava a história de alguém que o mundo inteiro escolheu esquecer. E ao contrário de todos ali dentro, ela decidiu lembrar. Enquanto organizava alguns catálogos na loja, Júlia se aproximou da sala de reuniões. Esperou o momento certo quando ninguém estava por perto e entrou. Ali, em meio a quadros modernos e maquetes frias, estava a plaquinha de vidro com os dizeres: Projeto de interiores. Martins Ferraz Arquitetura. Ela tirou uma foto discretamente. Aquela seria sua prova. Um registro silencioso de que aquela mulher lá fora não era uma ilusão. Era história. Era legado. Era gente. No fim do dia, voltou para casa em silêncio. E decidiu. Ela precisava fazer algo. Algo que desse voz a Alice. Algo que mudasse de dentro para fora a maneira como todos naquela loja enxergavam aquela mulher. E isso começaria no momento certo, quando Alice estivesse pronta para entrar novamente naquele lugar. Na manhã seguinte, Júlia chegou à loja com um olhar diferente. Carregava um segredo, um peso e uma indignação que a consumia por dentro, mas precisava disfarçar. Agiu normalmente, sorriu nos momentos certos e atendeu os clientes como de costume. Até que, no intervalo do café, um comentário cortou o ar como uma lâmina. "A sua nova amiguinha tá lá fora." "Júlia", disse Marcos, o vendedor mais sarcástico da loja, enquanto ria com outros dois colegas. "Cuidado para ela não pedir comissão pelas vendas, já que projetou tudo aí, né?" As risadas ecoaram entre as paredes frias do refeitório. Júlia tentou ignorar, mas uma das funcionárias, Amanda, foi mais cruel. "Juro que ontem vi ela mexendo no lixo da padaria. E você aí querendo pagar de boazinha. Não tem salvação, amiga. Mendigo é tudo igual." O sangue de Júlia ferveu. Ela respirou fundo, mas não reagiu. Ainda não era a hora. Nos dias seguintes, os olhares se tornaram mais frequentes. Alguns colegas notaram que Júlia saía para almoçar em horários diferentes. Outros repararam que ela levava 2 lanches na bolsa. E até o gerente, seu Augusto, começou a ficar desconfiado. Ele era um homem vaidoso, do tipo que só elogiava quem usava perfume caro e relógio de marca. Um dia, ao ver Júlia observando discretamente pela vitrine, perguntou com ironia: "Procurando inspiração na clientela da calçada, Júlia?" Ela fingiu rir, mas por dentro tudo queimava. Ela queria gritar, contar toda a verdade, mostrar a foto da plaquinha, revelar a identidade de Alice. Mas sabia que, se fizesse isso naquele momento, ninguém acreditaria. Iria parecer forçado. Ou pior, parecer que ela havia inventado tudo. Não. Ela precisava de algo maior.
Um momento que fosse impossível de ser ignorado. Um impacto real. Foi então que uma nova personagem surgiu na história. Dona Elisa, uma cliente antiga da loja, conhecida por seu gosto refinado e seu temperamento exigente. Naquela semana, ela estava reformando seu apartamento e procurava por um arquiteto que conseguisse traduzir memórias em espaços. Nenhum profissional indicado pela loja a agradava. Esses arquitetos de hoje pensam que apartamento é catálogo. Quero alma, quero verdade. Júlia ouviu isso e sentiu um arrepio. Talvez Alice pudesse ajudar. Era arriscado, mas ela não resistiu. No fim do expediente, levou o assunto até Alice. Contou sobre a cliente, sobre o perfil dela, e sugeriu algo ousado. Você toparia rascunhar uma ideia? Sem compromisso. Só para eu mostrar. Alice hesitou. Seus olhos se estreitaram. Faz tanto tempo que não crio para alguém. Mas se for para ajudar você, eu tento. Na manhã seguinte, Alice entregou um esboço de tirar o fôlego. Júlia levou o desenho dobrado cuidadosamente dentro da bolsa. E durante a visita de Dona Elisa, tirou coragem do peito. Dona Elisa, posso te mostrar um conceito diferente? Não é de ninguém da lista da loja. Mas acho que a senhora vai gostar. A mulher arqueou uma sobrancelha. Mostre. Ao desenrolar o papel sobre a mesa, os traços delicados, os recortes de luz e sombra e as anotações escritas à mão chamaram atenção imediatamente. A cliente ficou em silêncio por um longo tempo. Quem fez isso? Perguntou. Júlia hesitou por um segundo e disse: uma ex-arquiteta. Hoje ela não está mais na ativa. Mas o talento, bom, isso não se perde. Dona Elisa tocou o papel como quem reconhece uma caligrafia antiga. Esse traço parece com os projetos da Martins Ferraz. Conheci essa empresa anos atrás. Eles faziam arquitetura com poesia. Júlia congelou. É exatamente isso, respondeu. A partir daquele dia, tudo começou a mudar. Dona Elisa insistiu em conhecer a autora do projeto. Disse que queria conversar pessoalmente com ela, que não confiava em projetos sem alma. Júlia ficou dividida. Sabia que essa revelação poderia ser explosiva, mas também sabia que talvez esse fosse o momento ideal. Então pediu a Dona Elisa que voltasse no dia seguinte, às 10 da manhã. Àquela altura, a loja já murmurava rumores. Alguns diziam que Júlia estava com problemas, outros que estava tendo um caso com alguém da rua. E havia até quem acreditasse que ela estava envolvida com caridade por culpa ou trauma. Mas nada, absolutamente nada, prepararia aquelas pessoas para o que estavam prestes a testemunhar. E Júlia sabia disso. Por isso, naquela noite, ela foi até Alice e disse, com um olhar firme: amanhã, a senhora vai entrar naquela loja, e o silêncio vai falar por todos eles. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, a porta de vidro da Belato se abriu devagar. O sino tocou, como fazia para qualquer cliente. Mas naquele instante, o som pareceu mais intenso. Todos os olhares se viraram, e lá estava ela. Alice. Com os cabelos amarrados em um coque discreto, usando um vestido simples e limpo de tom bege envelhecido, e uma sandália surrada, mas sem o aspecto sujo ou desleixado de antes. Seu andar era lento, mas firme. Ela não implorava por nada. Caminhava com a dignidade de quem sabe que pertence àquele lugar, mesmo que o mundo tenha dito o contrário. O silêncio tomou conta da loja inteira. Júlia, que já estava preparada para recebê-la, correu até a entrada. Seja bem-vinda, disse com um sorriso que carregava a verdade. Alice apenas assentiu com a cabeça. Não era mais a mulher invisível da calçada. Ela agora era centro, e todos sabiam disso. Os sussurros começaram a surgir aos poucos, como serpentes entre os móveis de luxo. É aquela mulher da rua? O que ela está fazendo aqui dentro? Júlia enlouqueceu? O gerente, seu Augusto, saiu da sala assim que viu o alvoroço, e ao ver Alice parada no meio do showroom, se aproximou com expressão de desdém. Desculpe, senhora, clientes devem ser atendidos por horário agendado e... Júlia o interrompeu. Ela tem hora marcada, sim, com a cliente mais exigente que a loja já teve. Dona Elisa apareceu atrás de uma das poltronas e caminhou até Alice. Seus olhos analisaram a mulher da cabeça aos pés, não com julgamento, mas com atenção cirúrgica. Você era a autora do projeto? Alice respirou fundo e respondeu. Fui, e ainda sou. Dona Elisa assentiu lentamente. O traço é seu. Reconheci de longe. Você é Alice Martins Ferraz, não é? Aquela revelação caiu como uma bomba. O rosto de seu Augusto empalideceu.
Os vendedores se entreolharam, perdidos, sem entender o que ouviram. Amanda deixou uma caneca cair no chão. E Marcos, que tantas vezes zombou, ficou com os olhos arregalados, completamente sem palavras. A mulher que eles tratavam como escória era uma referência nacional da arquitetura, com obras publicadas em revistas e projetos premiados. Alice olhou ao redor e notou cada expressão, cada olhar congelado. Ela não disse nada. Não havia necessidade. O silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. Júlia, ao lado dela, observava tudo com os olhos marejados. A injustiça finalmente era revelada. E pela primeira vez, quem devia se envergonhar era quem antes zombava. Alice não precisava provar nada. Sua presença ali já era a vitória. Dona Elisa caminhou ao lado de Alice pela loja, mostrou os espaços, pediu sugestões e, a cada comentário da arquiteta, os funcionários se viam obrigados a enxergar o que antes negavam: a competência, a sensibilidade e a genialidade daquela mulher. Seu Augusto tentou se recuperar do choque e ofereceu café, sala de reunião, até uma proposta de parceria. Mas Alice apenas agradeceu e recusou. Não voltei para reconectar com o passado. Voltei para que vocês soubessem que o que pisam todos os dias foi desenhado por mãos que vocês ignoraram. Aquela frase caiu como um martelo sobre cada mente ali presente. A loja, os corredores, os espelhos, tudo ali carregava o toque de alguém que, por aparência, fora descartada. E agora finalmente todos sabiam. Ao sair da loja, Alice foi acompanhada por Júlia e Dona Elisa. Na calçada pararam. A chuva fina que começava a cair parecia lavar a cidade. Alice olhou para o chão e disse: "É engraçado. Hoje esse pedaço de concreto parece menos pesado." Dona Elisa a abraçou com firmeza e sorriu. "Vamos começar nosso projeto?" Mas dessa vez, com seu nome na fachada. Alice sorriu de volta, emocionada. Não era apenas um convite. Era uma reparação. Júlia, emocionada, tirou novamente o celular e fez uma última foto. Alice, em frente à loja, de cabeça erguida. Dessa vez não como uma estranha na rua, mas como a mente brilhante que desenhou aquele lugar e que jamais deveria ter sido esquecida. Horas depois da visita à loja, Júlia fez o impensável. Publicou a foto de Alice nas redes sociais, sem filtros, sem legenda sensacionalista. Apenas uma frase escrita com o coração. Ela desenhou a loja, mas a deixaram do lado de fora. Em menos de 2 horas, a imagem viralizou. A história de uma ex-arquiteta, que havia sido esquecida pelo sistema, julgada pela aparência e desvalorizada por quem lucrava com seu talento, tocou milhares de pessoas. Comentários surgiram aos montes. "Isso parece filme!" Como alguém assim foi parar na rua? A beleza da arquitetura só existe com humanidade. Em grupos de profissionais, antigos alunos e colegas da Martins Ferraz se manifestaram. "É a Alice? Meu Deus, ela foi minha mentora." A cidade começou a lembrar, e pela primeira vez em muitos anos, Alice voltou a existir no mundo para além da calçada. Dona Elisa fez questão de oficializar a contratação de Alice como arquiteta-chefe do seu projeto. Não só isso. Organizou um jantar beneficente, reunindo empresários, artistas e veículos de comunicação locais para anunciar o início de uma nova fase. Alice relutou. Não queria fama nem holofotes, mas entendeu que aquilo não era sobre vaidade. Era sobre representação. Era sobre dar um rosto digno a tantos talentos silenciados. No evento, ela subiu ao palco simples, com um vestido azul escuro emprestado por Júlia. Sua voz tremia, mas sua mensagem era clara. "Me jogaram fora quando minha dor era invisível. Hoje agradeço por quem parou para me ver de verdade." A plateia ficou em silêncio. Alguns choraram, e outros, inclusive ex-clientes da antiga firma, vieram pedir desculpas. Ali ela não era mais a mulher invisível. Era símbolo. Era memória viva de resiliência. As semanas seguintes foram uma avalanche. Programas de TV local começaram a disputar uma entrevista com a arquiteta que ressurgiu das ruas. Portais de notícia, influenciadores e até antigos concorrentes queriam saber sua versão da história. Mas Alice manteve a sobriedade. Não falou de tragédia, de decadência nem de humilhação. Falou de reconstrução. "A arquitetura me ensinou que o mais importante não é o que foi destruído, mas o que ainda pode ser reconstruído a partir das ruínas." Sua frase estampou capas, camisetas e até murais de grafite em bairros populares. Com a ajuda de Dona Elisa e de outros apoiadores,
Alice criou um pequeno instituto de capacitação técnica para mulheres em situação de rua, ensinando noções de desenho, design e projeto ali. Ela viu outras Alices renascendo. Era como devolver ao mundo o que o mundo lhe tomou. Na Belato a situação também mudou, mas com gosto amargo. O gerente, seu Augusto, foi discretamente afastado. A empresa, tentando controlar os danos, lançou uma nota oficial, exaltando a história de superação de Alice. Mas a maioria dos clientes fiéis já havia migrado. A loja agora era sinônimo de arrogância, elitismo e julgamento. Enquanto isso, Júlia ganhou visibilidade como profissional. Foi promovida e passou a trabalhar ao lado de Alice em projetos independentes. Mas, acima de tudo, ganhou uma amiga, uma mentora e uma nova visão de mundo. A loja, que antes era símbolo de exclusão, agora era apenas um cenário de fundo de uma história muito maior. A história de alguém que foi ignorada por fora, mas era gigante por dentro. E tudo isso só foi possível porque uma pessoa decidiu olhar além da aparência. Um mês depois, Alice passou novamente em frente a Belato. Estava com um novo vestido, cabelos soltos, um portfólio embaixo do braço e uma serenidade no rosto. Ninguém notou que ela já esteve sentada ali por tantas manhãs, com fome, sede e dor. E talvez isso fosse bom, porque agora ela não precisava mais da validação de quem antes a desprezou. Parou por um instante, olhou para o chão onde ficava sentada e sorriu. Tirou um papel da bolsa e desenhou uma linha, uma curva, um traço de esperança. Depois seguiu caminhando. E assim como ela fez naquele primeiro projeto da loja, onde desenhou a luz entrando pelos vidros da frente, agora era ela que andava sob essa luz, de cabeça erguida, com o passado transformado em ponte e com a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, pode apagar o brilho de uma alma que decide recomeçar. Nem sempre Alice foi invisível. Houve um tempo em que sua assinatura estampava revistas especializadas e suas palestras reuniam plateias inteiras. Ainda jovem, fundou com os pais um pequeno estúdio de arquitetura familiar, o Ferraz Martins Projetos Humanizados. A ideia era simples, mas poderosa: criar espaços que respeitassem não só o ambiente, mas principalmente quem os habitava. Em menos de 5 anos, o estúdio ganhou prêmios, reconhecimento e convites internacionais. Alice era vista como um prodígio, alguém que sabia unir técnica e sensibilidade de maneira única. Ao lado dos pais que também eram arquitetos, ela cresceu não só profissionalmente, mas como ser humano. Vivia cercada de plantas, esboços, café fresco e sorrisos sinceros. Tudo ia bem. Até o dia em que o destino resolveu mostrar sua face mais cruel. Foi numa manhã nublada de quarta-feira. Alice, com 29 anos na época, se preparava para uma apresentação importante quando recebeu a ligação que mudou tudo. Um acidente de carro, na estrada, a caminho de um retiro de arquitetura sustentável. Os dois, mãe e pai, haviam morrido na hora. Nenhum aviso, nenhuma despedida. Apenas o silêncio brutal de um telefone mudo. Aquela dor rasgou a alma de Alice, de uma forma que nenhuma planta ou projeto podia consertar. Nos dias seguintes, tentou se manter de pé, dando entrevistas, cuidando do escritório, assinando contratos, mas dentro dela tudo desmoronava. Amigos próximos contam que ela passou a ir trabalhar sem falar com ninguém. Não comia, não sorria, não criava, apenas existia. O brilho nos olhos que encantava clientes agora era sombra. Em menos de 3 meses, Alice desistiu de tudo. Entregou o estúdio a um antigo sócio, recusou contratos milionários e desapareceu das redes sociais. Foi morar sozinha, num pequeno apartamento antigo no centro da cidade. Com o tempo, começou a se desfazer dos bens. Primeiro o carro, depois os móveis e, por fim, até mesmo a casa dos pais. Queria apagar qualquer coisa que lembrasse o que eu perdi, ela diria anos depois. A depressão virou rotina. As dívidas chegaram logo em seguida, e com elas o despejo. Alice ficou sem casa, sem renda, sem ânimo. Em vez de pedir ajuda, se escondeu. Passou a vagar pelas ruas sem rumo, até encontrar aquele trecho de calçada em frente à loja Belato. Ali havia sombra, uma marquise contra a chuva e, ironicamente, uma fachada que ela mesma havia desenhado anos antes. Sim, o projeto da Belato foi feito por ela e pelos pais, ainda nos primeiros anos do estúdio. Alice sequer lembrava que aquela loja tinha saído de suas mãos. Até o dia em que parou ali pela primeira vez. A fachada espelhada, os detalhes geométricos,
Os bancos de cimento queimado, tudo era familiar, mas distante, como uma lembrança escondida no fundo da alma. Ela não revelou isso a ninguém, por vergonha, por medo, por dor. Viu seus próprios traços sendo admirados por clientes que jamais a reconheceriam. Observou por anos as pessoas desfilando ali dentro, sem saber que aquela arte tinha alma, tinha nome, tinha história. E talvez fosse isso que mais doía. Ser esquecida até mesmo pela sua própria obra. Foram anos naquela calçada, entre sopas doadas, olhares de julgamento e silêncios que pesavam mais do que insultos. Mas por mais que estivesse no chão, Alice nunca perdeu algo. A capacidade de observar. Anotava em pedaços de papel, em cantos de caixa de papelão, ideias que ainda brotavam, detalhes arquitetônicos que vinham como lampejos. Era como se mesmo soterrada pela dor, sua essência ainda gritasse por espaço. E foi esse grito silencioso que anos depois Júlia ouviria. E foi esse grito que a trouxe de volta. Não com fama, não com glamour, mas com verdade. Porque às vezes o fundo do poço não é o fim. É o alicerce para um novo começo. E Alice, sem saber, já estava reconstruindo sua base muito antes de se levantar. No final daquele ano, Alice foi homenageada em um evento da Associação de Arquitetos Urbanistas, com o tema Reconstruções Reais. Subiu ao palco com olhos brilhando não por reconhecimento, mas por gratidão. Não falava como quem venceu, mas como quem renasceu. E ali, diante de uma plateia que costumava ignorar o que não fosse polido e brilhante, ela disse: "Fui invisível não porque não tinha valor, mas porque as pessoas esqueceram de olhar com o coração. O mundo me afastou da arquitetura, mas nunca conseguiu apagar o que ela deixou dentro de mim." Houve silêncio. Depois, aplausos. E entre os presentes uma jovem se levantou chorando. Era uma das alunas do instituto criado por Alice. Aproximou-se, lhe entregou um desenho com uma dedicatória simples, mas potente. "Você me ensinou a reconstruir. Mesmo sem tijolos, obrigada." Nesse instante todos entenderam. O legado de Alice não era feito de concreto, mas de transformação. O tempo passou. Alice não voltou a ser quem era antes. E isso era maravilhoso, porque ela havia se tornado algo ainda maior. Uma mulher que conheceu o fundo do poço, mas também descobriu a beleza da reconstrução. Seus projetos agora não visavam status ou prêmios. Eram centros comunitários, creches, espaços culturais em bairros esquecidos. Cada linha que desenhava carregava o peso da sua história e o cuidado com as histórias dos outros. Júlia continuava ao seu lado, agora como sócia. Dona Elisa financiava boa parte das ações do instituto. E a antiga loja Belato, depois de anos de prejuízo e crise de imagem, foi vendida. O novo dono? Um jovem arquiteto que, inspirado por Alice, decidiu transformar o espaço em uma escola de design acessível. Sim, o lugar que antes a ignorou agora se tornava semente de novas vidas. Em uma manhã qualquer, Alice voltou ao endereço onde tudo começou. Estava sozinha. Não levava câmeras nem microfones. Apenas um caderno, um lápis e o mesmo olhar sereno. Sentou no mesmo pedaço de calçada que por tanto tempo foi sua morada. E por um instante fechou os olhos. O barulho dos carros, as vozes apressadas, o vento tocando o rosto, tudo estava ali, mas nada era como antes. Porque agora ela não era mais invisível. Era memória viva. Era referência. Era a história contada por quem sobreviveu. Respirou fundo. Abriu o caderno e escreveu uma frase na primeira página. "As maiores obras não são feitas de concreto, são feitas de coragem." Depois levantou-se e caminhou como sempre de cabeça erguida. Ao final dessa jornada, o que fica não é apenas a trajetória de uma mulher que caiu e se levantou, mas o lembrete de que toda pessoa que você julga pela aparência pode carregar uma história que você nunca suportaria viver. Alice nos ensina que ninguém está imune às quedas, mas também que ninguém perde o direito de recomeçar. Essa não é só uma história de superação, é uma história de humanidade, de empatia, de olhar além das roupas rasgadas, do cabelo desgrenhado ou do silêncio de alguém sentado na calçada. Porque às vezes, por trás daquilo que você ignora, existe uma vida inteira esperando para ser redescoberta. E se você parar para ouvir, talvez essa vida te ensine muito mais do que qualquer diploma ou status. Então, da próxima vez que você passar por alguém na rua, não desvie o olhar, não apresse o passo. Respire fundo e lembre-se de Alice. Lembre-se que ela poderia ser sua mãe, sua filha, sua professora, sua mentora, ou até mesmo você. O mundo gira. E a vida não pergunta antes de mudar tudo.
Que a história dela te inspire não só a ter compaixão, mas a acreditar que dentro de cada ruína pode nascer uma catedral. Porque no final das contas, as estruturas mais sólidas não são feitas de pedra, são feitas de esperança. Essa história te inspirou? Então é hora de agir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que mais histórias como essa cheguem até você. Compartilhe com seus amigos. Pois vida é feita de momentos que nos transformam, e aqui cada história é um convite à reflexão. Vem com a gente nessa jornada.